Ninguém vai dormir com cara de bebê e acorda com cara de velho, né? Existe todo um processo para que isso aconteça. Só que para a mulher, isso pesa muito mais. Primeiro porque a gente se importa com estética. E também a gente tem um marco na nossa vida onde os nossos hormônios, né, a nossa produção hormonal cai bastante, né? E até isso acontecer, a gente já tem um declínio por muito tempo. Vou mostrar para vocês aqui um comparativo de duas mulheres. Essas fotos eu peguei do Canva, tá? Então não tem direitos autorais. Vocês percebem que são duas mulheres bem cuidadas e bonitas, só que vocês percebem que uma é mais velha do que a outra. E ainda que eu pegasse essa que é mais velha e fizesse um botox para tirar essa linha daqui da testa e dos olhos, vocês perceberiam que ela continua sendo mais velha, porque existem diversos outros fatores aqui que influenciam. Então, vocês olhando aqui, uma coisa que as pessoas não percebem, mas é uma coisa que é uma das primeiras do envelhecimento, é a questão do nosso olhar. Olha a menina mais jovem, né? O olho dela estala assim, de alegria, de felicidade, de sonhos. Enquanto uma pessoa mais velha, ela pode ter um olhar mais cansado, né? Você olha para ela, você pensa numa pessoa experiente, que já passou por muitas coisas na vida. O eixo de estresse dela talvez não seja igual ao eixo do estresse dessa menina mais jovem. E isso é um marco muito grande, que a maioria das pessoas, depois de uma certa idade, vão ter esse olhar mais cansado. E isso marca o envelhecimento também. Mas as coisas que a gente consegue reparar muito mais evidente aqui é, primeiro, a questão de pele, né? Você vê que a moça mais velha, ela tem uma pele mais fina, enquanto que a outra moça, ela tem uma pele mais glow, né? Uma pele que você vê que é mais hidratada. Gordura também do rosto. A gordura do rosto da menina que é mais novinha, né? Vocês veem que ela tem mais bochechinha, né? Que essa maçãzinha dela é mais redondinha. Isso aí é muito característico, por exemplo, do estrogênio. Né? E o nosso estrogênio, ele vai caindo pra caramba ao longo da vida até ele ficar muito baixo na menopausa. E essa outra moça, né, a primeira, vocês veem que ela não tem essa configuração de gordura. Né? E vocês veem que a pele dela não tem mais aquele brilho que a outra tem. Fora a questão que não tá tão evidente nessa moça aqui, mas que vai acontecendo, que ao longo do tempo, o nosso maxilar também, né, se a gente não cuidar, ele vai mudando. Você vai perdendo massa óssea e massa muscular nessa parte. Então, muitas vezes isso aqui fica mais encolhido. E aí também piora a questão de papada, né, de flacidez. E por que isso acontece? Né? Ao longo da vida a gente vai tendo vários declínios hormonais, mais estresse oxidativo, né? O colágeno, ele começa a ter a produção muito afetada. A gente começa a perder massa magra, né, no rosto, a gordura muda a configuração, como eu falei para vocês, e isso tudo vai marcando o envelhecimento. Só que vocês vão perceber que algumas pessoas, por exemplo, você pega irmãs que só tem, sei lá, 1 ano de diferença. Às vezes você olha para uma e ela parece ser 10 anos mais jovem que a outra. E aí você pensa, então não é só genética, né? São irmãs, em teoria, genéticas parecidas, e uma envelheceu muito mais do que a outra. O que aconteceu no meio do caminho para uma envelhecer mais do que a outra? Porque assim, não tem como a gente chegar lá e barrar o envelhecimento. Bem que a gente gostaria de ter cara de 16 anos, de 20 anos para sempre, só que isso não acontece. Só que a forma como a gente envelhece mesmo, a gente consegue controlar em certa parte. Então no vídeo de hoje, eu vou falar especificamente de parte hormonal, porque existem diversos fatores para envelhecimento, tá? Só que eu vou falar mais dessa parte hormonal, principalmente porque bate muito forte no público feminino. E como meu canal é para público feminino, isso aqui é interessante. Então fica comigo nesse vídeo que eu vou falar sobre essa parte hormonal e coisas que a gente pode fazer para tentar driblar esse envelhecimento. Vamos lá! Sejam muito bem-vindas ao meu canal. O meu nome é Camila e eu cuido de mulheres que desejam se sentir no seu melhor por dentro e por fora. Mas vamos lá, né? Falando dessa parte hormonal, primeira coisa que é muito afetada, que eu falei pra vocês do olhar cansado da moça aqui, é o cortisol. Eu postei uma gravura de um homem que foi pra guerra e você vê uma diferença muito grande nele, né? Ele chegou na guerra com a cara de jovem e saiu muito envelhecido num período de tempo muito curto. E aí algumas pessoas falaram, você tá exagerando, tudo mais, o cara foi pra guerra. Beleza, o estresse da guerra é um estresse muito pesado e agudo. Só que aquilo ali era só para mostrar para vocês o quanto que o estresse pode te destruir, né? Então aquilo ali vai acontecendo ao longo dos anos. Quando você está sob estresse, você fica com seu sono pior, você não tem reparação direito, você tem mais inflamação. Se o seu corpo está inflamando, ele vai ficar ali tentando combater a inflamação, mas ele não vai fazer a reparação. Porque o que é o colágeno novo, né? A renovação do colágeno, da pele, é tudo reparação. Aí a gente vai lá na estética, faz aqueles tratamentos lá que machucam o nosso rosto e espera que renove tudo, né? Machuca e na hora de sarar é a sua renovação. Então o seu corpo faz essa renovação também todos os dias. Só que se você está sob estresse contínuo, muita inflamação,
isso aí não vai acontecer de forma muito eficiente, né? E vai acelerar todo o envelhecimento. Então a primeira coisa é o cortisol, né? A vista cansada que eu falei aqui. Segundo, progesterona, né, que é o nosso hormônio que muita gente pensa que é só para gravidez, mas não. A progesterona ela pode cair pra caramba por questão do cortisol. Quando o cortisol fica desregulado, ele pode roubar sua progesterona, olha só. E aí você pode ficar com uma TPM terrível, sabe? A sua TPM foi piorando ao longo dos anos, você não está entendendo o que está acontecendo, né? Muita oscilação de humor, muita retenção, né? E você começa a ficar com muito mais ansiedade. Porque a progesterona ela age no seu GABA, né, um neurotransmissor que deixa você mais calmo. Então você começa a ficar muito mais alerta. E quando você está alerta, você não faz reparação direito, né? O seu corpo não vai fazer reparação, ele está tentando resolver o problema que está acontecendo ali. E aí você vê que você começa a envelhecer por isso também. E agora vem também o estrogênio. O estrogênio, em algumas mulheres, ele vai só cair assim. Em outras, ele pode flutuar bastante, causando muito desconforto também, né? As duas coisas são ruins. O estrogênio, ele é responsável pelo rostinho da menina que vocês viram aqui, de deixar essa configuração de gordura no rosto, né? A pele mais hidratada, a pele mais jovem, o cabelo fica mais bonito, né? Conforme ele vai caindo, a pele vai ficando mais seca, o cabelo vai ficando aquele cabelo mais seco, você começa a ficar com as juntas mais doloridas, né? Mexe na libido. Massa magra você pode perder também, porque ele também é responsável por fatores de crescimento, que eu vou falar daqui a pouco. Então, ao longo do tempo, quando você vai perdendo ele, você vai envelhecendo mais rápido, né? Tanto que eu falo sempre aqui que a mulher, quando entra na menopausa, ela tem um envelhecimento mais acentuado, né? Pela perda do estrogênio. E vem a progesterona junto também, que tira o bem-estar dela. E aí, depois disso, a gente pensa também na insulina, que também é atrelada ao cortisol, né? A insulina é como o seu corpo lida com carboidratos. Tanto que você percebe que às vezes você tinha a menininha lá do seu colégio, que quando você tinha 15 anos, a menininha era magrinha. Aí você encontra ela 15 anos depois, ela com 30 anos. E ela tá gordinha, você fala, mas o que aconteceu? É uma piora da sensibilidade à insulina ao longo do tempo. Isso acontece com tanta gente, mas tanta gente. E conforme a sua insulina vai ficando pior. E aí o que acontece quando você fica com a insulina desregulada, né? Tendo picos de glicose, né? Você come um carboidrato, tem um pico de glicose enorme. Acontece uma coisa chamada glicação, que é uma caramelização do açúcar. Então isso daí endurece o seu colágeno, tá? Faz ele ficar mais rígido, faz você envelhecer mais rápido. Fora que com a insulina ruim você também fica com mais inflamação, você fica com muito mais problemas. Tá? Então é uma coisa que é uma das mais importantes que eu considero também. E outras coisas também são fatores de crescimento, seu IGF-1, seu GH. Conforme você começa a ficar mais velho, você entra na casa dos seus 30 anos, eles começam a cair e eles são responsáveis por reparação, eles são responsáveis pela questão de produção de colágeno, ajudam você a ganhar mais massa magra e eles vão caindo como parte natural, né, ao longo do tempo, mas se você tiver um estilo de vida ruim, eles caem de uma forma mais acelerada, tá? E piora a questão de envelhecimento. E o que eu tinha falado do estrogênio, que ele também está atrelado a fatores de crescimento, é que o estrogênio também ajuda a melhorar o IGF-1, tá? Então uma coisa meio que puxa a outra. E terminando, o que acontece é que muitas mulheres da tireoide ser afetada, tá? A tireoide ela é muito mais afetada em mulher do que em homem. E muitas vezes com todo esse somatório de estresse e tudo mais, a tireoide pode ser afetada. Se você fica com a tireoide baixa, você fica com mais fadiga, você fica desanimada, você fica com mais inchaço, você fica com mais retenção, tá? E aí você pode ter problemas com a sua mitocôndria por causa disso, que acelera a flacidez, envelhecimento e tudo mais. Então, assim, existem diversas outras coisas, mas hoje eu vou falar só desses aqui, tá? Que vocês precisam ver como que tá, vocês precisam deixar eles otimizados, né? Assistam ao meu vídeo sobre exames laboratoriais, que eu explico melhor sobre isso. Mas vamos lá, a primeira coisa, se eu tivesse que escolher dentre todos esses, o que eu faria primeiro, né, para poder melhorar a minha situação, seria o estresse, o que é super difícil de controlar. Então, ao mesmo tempo com o estresse, eu tentaria melhorar minha sensibilidade à insulina, tá? Essas duas coisas juntas já vão te ajudar, tá? Melhorar a sensibilidade à insulina, a forma como você lida com carboidratos. Você tem que entender que o seu corpo, se você tiver com um problema, ele vai aguentar até um certo limite de carboidrato. Mais do que isso, ele já não segura muito bem, você pode engordar. Então você tem que achar um momento onde você consiga equilibrar isso, não ter os picos glicêmicos que eu falei. Isso a gente sabe que você vai pegar lá alimentos com baixo índice glicêmico, não comer uma carga de carboidrato muito alta se o seu corpo não consegue segurar isso. Ter sempre uma proteína junto com a sua refeição, não comer o carboidrato sozinho, porque isso vai ajudar a dar uma baixada, tá? Gorduras boas em níveis
um ok para você também, para você poder deixar o açúcar no sangue mais controlado, tá? Ao longo do tempo isso pode ajudar, mas musculação também, como eu falei para vocês, massa magra ajuda vocês a melhorarem a sensibilidade à insulina, vocês são capazes de comer mais carboidratos, vocês têm mais massa magra. Atividade física também, até mesmo uma caminhada vai ajudar você a controlar, né, a sua insulina e vai acalmar você também do estresse. Que o estresse também, existem várias coisas que você pode fazer, mas são mudanças muito grandes para você ir aprendendo a lidar com o estresse. É questão de mindset, fazer atividades como yoga, coisas que deixem você mais relaxados, né? Realmente enxergar de uma outra forma, que é a parte mais difícil de todas. E dessa questão hormonal também, mais uma vez, olhem, assistem o meu vídeo onde eu explico, mostro referência laboratorial do que é mais ideal, assim, para valor otimizado. Vocês têm que tentar consertar essa parte, né? Não pode deixar o estrogênio baixo ou flutuando demais se você está muito jovem ainda. Nem na menopausa você pode deixar. Mas se você é muito jovem, você já está com problema de declínio hormonal, já está sentindo que está com a progesterona baixa, né, com a TPM pior, é uma coisa que você precisa controlar, porque isso aí também está te envelhecendo, tá? Então olhar nos seus exames mesmo, ver como que está seu cortisol, sua progesterona, seu estrogênio, a sua insulina, é muito importante. Tá? Essas coisas todas, se você conseguir equilibrá-las de uma maneira boa, você consegue retardar o envelhecimento. Por isso que você vê muita gente que é muito mais jovem que as outras. E o que essas pessoas também fazem de diferente, né? Você percebe que essas pessoas, às vezes, têm mais amizades, essas pessoas sorriem mais, essas pessoas fazem mais coisas que elas gostam, essas pessoas comem alimentos mais naturais, né? Se você for olhar lá a Blue Zone, o pessoal lá mais longevo, essas são as coisas mais marcantes, mas o estresse é a primeira. Quase nenhum, você não vê coisa de estresse com eles, porque realmente é a coisa que mais envelhece, tá? Então eu vou fazer um checklist aqui com vocês, veja se você se encaixa em alguma das coisas que eu vou falar aqui. Primeiro, como está o seu sono hoje? Se você não dorme direito, você não faz reparação, você envelhece mais rápido. Segundo, você come proteína o suficiente? Porque como eu falei aqui, quanto mais massa magra você tiver, melhor fica o seu metabolismo, tá? Fora a questão de você ficar mais funcional também, né? E muitas vezes a pessoa fica flácida por falta de massa magra, né? É flácida no rosto também, mas aí é outro tipo de exercício. Você treina força, né? Como eu falei, musculação, né? A musculação vai ajudar você a ter mais vitalidade, tá? Melhorar também a sua insulina, como eu falei. Sua glicose e insulina estão boas? Lembra que eu falei da glicação, né? Deixar o seu colágeno mais rígido. Seu ciclo mudou? Você está tendo um ciclo menstrual diferente? Antes você tinha 28 dias certinho, agora você tem 21. Ou então você tem 42 dias. Né? Começa a observar, isso pode estar atrelado ao estrogênio e à progesterona que eu falei aqui para vocês. O seu estradiol está oscilando? Você sente às vezes calorão, ou às vezes você sente muito down, e aí de repente você se sente muito irritada em outro momento, muito inchada. Você consegue sentir que houve uma diferença também nesse seu bem-estar ao longo do seu ciclo menstrual? Seu cortisol está desregulado, você acorda cansada, ou você tem dificuldade de dormir, você não consegue lidar direito com todas as problemáticas da vida? Sua tireoide está bem, né? A tireoide é mais difícil de ver, mas coisas marcantes da tireoide, você sente muito frio nas pontas, muito frio na mão, muito frio no pé, o cabelo fica meio ruim, unha quebradiça, uma lerdeza, né, pensamentos lentos, pode ser tireoide também. Você está perdendo cabelo, tendo acne ou está com a pele seca, isso envolve todas as coisas que eu mencionei aqui anteriormente. E eu deixei uma pergunta aqui que é uma coisa que faz diferença, tá? Seu skincare é básico e consistente? Porque assim, eu acho o skincare maravilhoso. E eu tenho na minha rotina, né? Eu tenho minha rotina de skincare com peptídeos, que eu gosto bastante. Fazem uma diferença enorme e complementam tudo que eu coloquei aqui. Tá? Então vão fazer diferença sim, tá? Um skincare bem feito, ele faz diferença sim, somado a todas as coisas que eu falei aqui para vocês. Então vocês veem que tem como envelhecer de uma forma mais bonita, né? A gente não vai conseguir ficar com a mesma cara de 15, 20 anos, nem fazendo facelift, mas a gente consegue envelhecer de forma bonita. Se as pessoas olharem e falarem, nossa, você tem essa idade mesmo? Acho que fosse menos. Se esse vídeo te ajudou, se inscreve no canal, deixa seu joinha e vamos crescer essa comunidade. Um beijo!